Boa tarde, pessoal. Agora sim, sejam muito bem-vindos a mais um fórum online da Controlab. Eu sou José Poloni, gestor do setor educacional da Controlab. Para quem participa pela primeira vez, esse fórum foi criado para melhorar a experiência com os nossos serviços e atender melhor as necessidades. A ideia é promover uma conversa aberta sobre temas relevantes da gestão da qualidade laboratorial. Vivemos um momento decisivo com a chegada da RDC 978 de 2025, que reforça a rastreabilidade, eficiência dos processos, responsabilidade sobre a confiabilidade dos resultados. Nesse contexto, a inovação deixa de ser apenas uma opção tecnológica e se torna uma estratégia regulatória e competitiva. Hoje nós vamos mostrar como a otimização de processos, os relatórios inteligentes, integração entre provedores, softwares, estabelecimentos de saúde e detentores de dispositivos de diagnóstico in vitro, além da certificação lote a lote, contribuem para construir um ecossistema de qualidade alinhado às novas exigências. Nós contamos com a participação do Rafael Lopes, gerente-geral de serviços da Controlar, e da Jéssica Gomes, gestora de pesquisa e desenvolvimento da Controlar. Eles vão compartilhar exemplos reais dessa inovação em ação. Eu conto com a interação de todos, podem enviar suas dúvidas pelo chat ou levantar a mãozinha ao final da apresentação para comentar. As perguntas que a gente não conseguir responder aqui serão respondidas junto com a gravação do fórum. No final da transmissão, nós vamos disponibilizar um link para preenchimento do nome e e-mail para gerar o certificado e para que vocês participem da nossa pesquisa de satisfação. Eu peço a colaboração de todos, porque é muito importante conhecer o olhar de vocês sobre essa atividade. Então, nós vamos começar, e eu vou passar a palavra para o Rafael Lopes. Boa tarde, doutor Poloni, boa tarde a todos. Me escutam bem? Sim, está bem direitinho. Bom. Bem, queria agradecer a presença de todos, primeiramente, e hoje a gente está aqui para falar de um assunto que eu adoro, né? Inovação em ação. A gente, no nosso dia a dia, a gente tem que estar sempre inovando, né? E é claro que a tecnologia tem que vir junto com a gente, com a qualidade na rotina laboratorial. Bem, para a gente falar de tecnologia, né? A gente tem que falar, é claro, de otimização de processos. E hoje as empresas que automatizam seus principais processos, eles buscam alcançar ganhos nas suas produtividades. E isso reforça ainda mais a importância da tecnologia como uma estratégia de negócio. E quando a gente fala de estratégia na parte da tecnologia, ela tem que vir do suporte até o elemento principal, central do laboratório, que é a realização do exame. E isso traz para a gente automação integrada aos processos e maior rastreabilidade garantida também na nossa rotina. E é claro que com a tecnologia, a gente tem que trabalhar o quê? Com ganho de tempos, né? Ela reduzir as tarefas manuais dos nossos processos, padronizar e agilizar os nossos fluxos e também, com isso, ganhar mais tempo para análise crítica, planejamentos e tomadas de decisão. E é claro que tudo isso tem que estar voltado junto com a colaboração entre laboratório, provedor e empresas de software, para trazer sempre uma economia, um ecossistema mais inovador, né, contínuo, e impulsionar o setor, gerando a clareza na gestão. Hoje, os processos eles são muito individuais em cada um dos laboratórios. Cada laboratório trabalha de uma forma, né? Tem os seus registros, as formas de registros, planilhas, softwares individuais, né? Excel, e Word e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, no ensaio de proficiência, hoje nós recebemos mais de 30 mil dados por ano que a gente considera como erros grosseiros, aqueles que têm acima ou abaixo de 2 desvios, de 2 índice de desvio de 2, né? Isso está relacionado ao quê? Está relacionado a erros de reporte de unidade, né? Erros de digitação, troca de itens e tudo mais aquilo que a gente já conhece no processo de reporte dos resultados, né? Isso destaca ainda mais a importância da tecnologia no controle da qualidade, reduzindo as atividades manuais e os erros, automatizando cálculos e padronizando também
dos processos de múltiplas unidades e equipamentos. Bem, a agilidade operacional ela vem com a evolução da tecnologia, trazendo novas tabelas, gráficos, análises estatísticas automatizadas, e essas inovações elas reduzem tarefas operacionais, como eu venho falando para vocês, otimizando a análise crítica e tomadas de decisões mais assertivas, né, com ações corretivas e preventivas mais eficazes. Bem, a gente vem acompanhando essa evolução tecnológica nos serviços do ensaio de proficiência já há algum tempo, né? Então, essa daí é a central de controle do ensaio de proficiência da Controlab, que vocês já conhecem, né? Onde é possível a gente ter toda a lista dos exames que participam do programa de ensaio de proficiência, assim como seus módulos, o desempenho acumulado desses exames, a participação deles em rodadas, se eu participei de todas as rodadas, ou se eu deixei de participar alguma rodada, se existe rodada futura, né? E, é claro, para quem tem a gestão da qualidade analítica, avaliar a qualidade dos seus exames no ensaio de proficiência através da sua especificação da qualidade. E é claro que não podemos deixar de falar que essa gestão, né, ela vem junto com o desempenho por sistema analítico que o laboratório utiliza em seu processo de liberação de laudos. Gestão traz uma gestão de alertas e rejeições. Você passa a ter um acesso a gráficos de acompanhamento histórico, o gráfico de Uden, o gráfico por concentrações, e também é possível fazer registros de causas e ações para que todo o seu processo fique registrado e rastreado. É claro que o mesmo processo de registro é possível também ter no controle de qualidade interno, lá no CI Online, onde, igual no ensaio de proficiência, você tem a lista de exames, a lista de materiais de controle que estão em uso, o desempenho em números de cada um desses exames, como está o comportamento deles e se a especificação da qualidade foi determinada através das regras múltiplas de controle, por exemplo, acesso a gráficos e tabelas que ajudem o laboratório na tomada de decisões e também, assim como no ensaio de proficiência, registros de causa e ação para que o seu processo seja todo rastreável. O mesmo é obtido também para quem tem a gestão da qualidade analítica. O que é a gestão da qualidade analítica? É um serviço que a Controlab disponibiliza, que ele reúne as informações de desempenho do ensaio de proficiência e do controle interno. E aí o laboratório ele passa a ter uma gestão dos seus exames, a lista de todos esses exames, com erro sistemático, erro total, erro aleatório, de cada um deles obtidos através das ferramentas. Ele também ajuda o laboratório a determinar a sua especificação da qualidade, e aí, nesse momento, o laboratório passa a utilizar as regras múltiplas de acordo com a qualidade do seu processo, e não como uma seleção simples, sem saber como realmente está a qualidade do seu processo, e isso evita também a obter falsas rejeições, né, durante a rotina do controle de qualidade interno, além, é claro, de você ter um desempenho atual em sigma e erro sistemático e histórico também dos seus exames, tá bom? E, como eu disse, também a aplicação das regras de controle. Bem, essa ferramenta, ela também permite, é claro, fazer um fechamento automático. O que é isso? É você determinar quais as regras de fechamento você quer dentro do seu processo e de forma mensal, trimestral, semestral, anual, dependendo de como você queira que seu sistema faça essa avaliação, ele vai fazer a avaliação da qualidade dos seus exames e determinar um fechamento automático. Aquilo que não for fechado é realmente aquilo que você precisa dar atenção. Então, é uma ferramenta que te traz uma gestão e um direcionamento para onde você realmente tem que focar os seus esforços, né? Então, ela é uma ferramenta aí que, junto com o ensaio de proficiência e controle interno, traz aí benefícios no processo analítico do laboratório. Bem, aqui eu só trouxe para mostrar para vocês o conteúdo do controle de qualidade interno dentro da gestão da qualidade analítica, assim como do ensaio de proficiência, e embaixo os fechamentos realizados com todo o histórico, e aí você pode anexar e fazer tudo mais, né?
Mas o objetivo hoje é trazer mais novidades, né? As inovações em ação que estão ocorrendo e que nós levamos como novidades para o último congresso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. E quais foram essas novidades? A gente trouxe o relatório para múltiplos equipamentos, reporte para múltiplos microscopistas no ensaio de proficiência, indicadores de proficiência no MetriCare, a automação completa do ensaio de proficiência e, no final, a certificação do lote para a Pocket, que hoje quem vai ministrar essa parte da certificação do lote é a Jéssica Gomes. Bem, começando aqui falando dos relatórios intralaboratorial para múltiplos equipamentos. Hoje, no processo da Controlab, todo laboratório, deixa eu só colocar aqui uma caneta laser, todo laboratório ele tem acesso à parte da entrada de dados lá no sistema online da Controlab. E ele tem um botão que permite o laboratório adicionar quantos equipamentos ele quiser. O que a gente está trazendo como novidade é uma gestão intralaboratorial que ela ocorre antes do fechamento da rodada. E o que ela traz de novidade aí? Ela possibilita o seu laboratório a realizar uma consolidação de todos os equipamentos em um único gráfico, fazer a comparação em tempo real desses equipamentos, usando as métricas do laboratório, tá? Ela, na verdade, ela é uma comparação intralaboratorial entre os equipamentos, não está sendo feita a comparação com o mercado, tá? Ela é uma comparação prévia, que vai mostrar como é que os equipamentos estão se comportando dentro desse período de comparação, tá? É importante ressaltar que esse gráfico ele só fica disponibilizado depois que o laboratório registra os resultados e envia para a Controlab, para que possamos fazer o cálculo de média, desvio padrão e coeficiente de variação dos resultados obtidos entre esses equipamentos. Eu vou entrar em detalhes mais à frente. Mas é importante também mencionar, como benefício adicional, que esses materiais de ensaio de proficiência, geralmente eles têm uma concentração, uma dispersão das concentrações maior. Então, geralmente no controle interno nós trabalhamos com 2 níveis, 3 níveis, no ensaio de proficiência nós variamos mais essas concentrações. Então, é um benefício adicional fazer também essa comparação entre os equipamentos no ensaio de proficiência, tá? Então, como é que ela funciona? Lá na entrada de dados, o laboratório, depois que reportar os resultados de todos os seus equipamentos, tá? Ele passa a ter um campo de acesso chamado de análise prévia, onde, através desse campo, eu tenho que tirar a setinha para entrar, através desse campo, ele passa a ter a comparação entre os equipamentos, vou repetir, antes da comparação interlaboratorial com o mercado, tá? Então, aqui nós temos o quê? Um exemplo de Pocket glicose, onde o laboratório reportou 100 equipamentos, é claro que com um único analito, que é o glicose, e ele tem listado aqui todos os equipamentos que o seu laboratório reportou. Eu estou dando um exemplo aqui com 100, a gente tem laboratórios aqui que chegam a quase 300 equipamentos, né? E aí, o que o sistema faz? Ele faz uma análise desses dados, calculando média, TP e CV de cada um dos itens analisados pelos equipamentos, a análise geral, o índice de desvio, tá? Ele calcula a média, TP e CV de cada um dos itens, comparando os resultados entre os equipamentos, e calcula o índice Z de cada equipamento e cada item, como está aqui na tela para vocês, tá bom? Então, essa é uma oportunidade que o laboratório tem de comparar e verificar o desempenho de todos os seus equipamentos e ser sinalizado para ele com um alerta, como esse pontinho amarelo aqui, de que o resultado desses equipamentos aqui para esses itens extrapolaram o índice de desvio de -2 ou +2, tá bom? É possível também que o laboratório selecione apenas os equipamentos que tiveram uma dispersão maior do que os demais. Então, aqui a gente tem uma lista dos equipamentos que apresentaram, pelo menos em um dos itens,
um alerta direcionando que algo está diferente nesses equipamentos frente aos demais, tá bom? Bem, é importante destacar que quem vai dizer se alguma ação deve ou não ser tomada é o próprio laboratório. O que essa ferramenta está fazendo é realizando uma comparação prévia dos resultados obtidos das amostras de ensaio de proficiência para verificar se há coerência de resultados entre os equipamentos com essas amostras de controle. A comparação ainda não foi feita com o mercado. Eu trouxe também a comparação interlaboratorial. O que é a comparação interlaboratorial? Nesse momento, a rodada já foi fechada, as avaliações já foram liberadas, todos os equipamentos já foram avaliados de forma individual para cada um dos exames reportados, né? E o que muda com isso? Igual do comparação interlaboratorial, a gente disponibiliza um gráfico consolidado com o desempenho de todos os equipamentos, só que agora não comparado mais com os dados do seu laboratório, e sim com o mercado. Tá? É feito um acesso principal, onde você vai ter diretamente acesso a esse gráfico de comparação, com desempenho individual de cada equipamento, e é importante também mencionar que nesse gráfico agora, você pode comparar o seu equipamento com todos os exames reportados para eles e verificar como está o desempenho de todos os exames daquele equipamento, ou então selecionar um equipamento e ver, ou selecionar um exame e ver como está o desempenho de todos os equipamentos que reportaram aquele exame. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Bem, aqui é a central de controle do ensaio de proficiência e eu peguei aqui o exame de colesterol total como exemplo para vocês. Ao clicar no módulo, o sistema agora, ele abre uma tela de gestão por equipamento dentro do módulo. Então, eu cliquei lá no colesterol total e veio filtrado para mim 6 equipamentos que foram reportados durante o ano cumulativo de 2024. Tá? Desses 6 equipamentos selecionados, eu tive 14 inadequados de 48 dados analisados. Então, a gente pode ver aqui na parte de baixo, né, o exame, que é o colesterol total em soro humano, os equipamentos que foram reportados no ensaio de proficiência durante as rodadas, os kits que foram utilizados por esses equipamentos, tá bom? A quantidade de avaliados que eu tive dentro de cada equipamento, a quantidade de inadequados, os alertas, e aqui um gráfico de índice de desvio com todos os itens do ano que foram avaliados com esse conjunto analítico. E aí eu destaquei 2 grupos aqui para vocês. Um deles é o StatFax 4500, que está na unidade de emergência, e os outros 3 equipamentos que estão na unidade de rotina, tá bom? E o que eu destaco aqui para vocês? Os equipamentos que estão na emergência, eles estão com uma quantidade de inadequados maior do que os equipamentos que estão na rotina. Isso já destaca para a gente que alguns equipamentos não estão com comportamento igual aos demais, né? Por mais que eles sejam do mesmo modelo, eu tenho equipamentos se comportando de forma diferente no processo laboratorial, tá bom? E aí eu tenho que abrir uma investigação. Bem, aqui no colesterol total, o que eu fiz? Eu selecionei também um outro exame para verificar como é que estaria o comportamento desses equipamentos num outro exame que é o colesterol HDL. Então, o que eu vi? Que esse mesmo participante que estava com essa quantidade maior de inadequados aqui para esses equipamentos na emergência, no colesterol total, ele estava até mesmo com um comportamento melhor no colesterol HDL. Ou seja, esse comportamento que ele estava tendo nesse equipamento era algo pontual relacionado ao exame, né?
já que nesses equipamentos aqui de cima, que é do colesterol HDL, ele teve menor número de inadequações. Mas aí outra coisa me chamou a atenção também. Se vocês olharem aqui, esse equipamento, né, uma Star 100-200, que é um equipamento de rotina, ele estava todo adequado dentro do colesterol total, e quando a gente foi ver aqui no colesterol HDL, ele estava com um número expressivo de inadequações. Então, isso daqui destaca o que para vocês? Destaca que cada equipamento se comporta de uma forma diferente no nosso processo analítico. Cada um deles recebe uma calibração individual, reagentes e insumo, seus componentes físicos dos equipamentos são individuais, o volume realizado de exames em cada um desses equipamentos muda. Quando eu faço uma manutenção corretiva em um equipamento, eu não vou fazer nos demais. O tempo de uso dos equipamentos pode ser diferente. As condições ambientais, como a gente está vendo aqui, da parte do setor de emergência ou de rotina, podem ser diferentes. O treinamento e rotina operacional também. Então, a gente tem que levar em consideração que cada um dos nossos equipamentos funcionam de forma diferente. Bem, é claro que, ao fazer esse tipo de análise, nós temos que analisar de forma individual como é que está a condição dos nossos equipamentos em cada uma das rodadas. E aí, sim, fazer uma análise crítica individual desses equipamentos, fazendo a comparação deles com o mercado, por que esse meu equipamento está tendo este comportamento, já que os outros laboratórios, a maioria dos outros laboratórios, teve um comportamento próximo aos demais, né? E por que esse meu equipamento, do mesmo modelo, está se comportando de forma diferente de outro equipamento, que teve um desempenho melhor do que ele. Então, isso abre necessidade de investigações individuais para cada um dos equipamentos. A outra novidade que nós trouxemos também é o reporte de múltiplos para múltiplos microscopistas. E como funciona o reporte para múltiplos microscopistas? Hoje, lá dentro do sistema online da Controlab, nós cadastramos de forma individual cada um dos operadores, né? Então, você cadastra o profissional, diz qual é a profissão do profissional e vai fazendo o registro dele no nosso sistema online. Então, cada um deles recebe um login e uma senha de acesso para o laboratório. Na medida que esse processo ele vai sendo realizado pelo laboratório, cadastrando o profissional e determinando quais áreas do ensaio de proficiência ele pode ter o seu reporte e avaliação, ele passa a ter um acesso à entrada de dados. Então, hoje, no laboratório, é possível que todos os seus microscopistas possam responder o ensaio de proficiência. Isso não tem custo adicional também, tá bom? É só vocês cadastrarem os profissionais e cada um deles vai ter acesso individual ao reporte de resultados do ensaio de proficiência. Um participante, um usuário, não vê o resultado de outro usuário, tá bom? Então, o usuário ele é identificado com um número individual, o usuário 1 de um módulo não quer dizer que é o usuário 1 do outro módulo, tá bom? Essa gestão ela fica toda voltada para o administrador, ele que tem acesso a essas informações, e dentro do formulário e do relatório de avaliação, todos os usuários vão ser identificados por números. Bem, uma vez enviados os dados, eu, como usuário, vou poder ter acesso aos resultados que os demais colegas reportaram, mas somente o administrador, repito, terá acesso às informações sobre o nome do profissional. Os demais profissionais vão ver os resultados dos outros, só que todos eles identificados por números. E isso traz uma oportunidade muito boa para que a gente possa identificar oportunidades de treinamentos, melhorias dentro do nosso processo laboratorial,
através do ensaio de proficiência. Isso está disponível para grande parte dos módulos disponíveis com lâminas digitalizadas. A outra novidade que eu gostaria de destacar aqui para vocês é o ensaio de proficiência no programa MetriCare. Hoje nós estamos trabalhando para agora, no final do mês, já disponibilizar para vocês o BI analítico dentro do programa MetriCare. Ele traz uma visão mais ampliada da sua rede, compara a sua rede com o mercado, te dá informações para a tomada de decisões inteligentes, ele gera uma gestão coletiva e, é claro, que traz um valor estratégico muito grande. Esse trabalho ele foi feito em parceria com a Redditor e hoje nós estamos aí disponibilizando no final do mês para todos os usuários aí do programa MetriCare. E como é que ele funciona? Essa daqui é a nossa tela do MetriCare, onde o laboratório ele passa a ter acesso a um acesso à minha rede, que já existe hoje, tá bom, gente? Esse acesso aqui, o usuário ele pode criar uma rede ou então inserir um código para entrar em uma rede. Eu vou explicar um pouquinho como é que é o funcionamento disso para vocês, tá bom? Aqui ele tem a lista de todas as redes que esse laboratório participa, tá? Com o nome dos estabelecimentos responsáveis, a identificação deles, a data de criação e o status desses grupos. Bem, para criar um grupo, o usuário, né, ele tem que dar um nome à sua rede, convidar os laboratórios que ele gostaria que participasse, determinar as regras de visualização. Ele pode, por exemplo, permitir que todo mundo se identifique, ou que apenas o administrador da rede identifique as demais unidades e as outras demais unidades não se identifiquem, ou então ele pode determinar que ninguém se identifique, até mesmo quem está criando a rede. Então, uma ferramenta de comparação muito eficaz, segura, e que é determinada frente à criação da rede, a regra de visualização. E hoje nós estamos trazendo para cá a opção de permissão para a visualização do BI CQ analítico, que é o que a gente está trazendo aqui como novidade para vocês. Uma vez criada a rede, o laboratório ele pode administrar quantos laboratórios já aceitaram participar da rede, quantas têm tendências e se existe algum expirado, alguma recusação, algum laboratório que recusou, por exemplo. Bom? Em seguida, esse convite é enviado por e-mail para todos os estabelecimentos. E o que o estabelecimento faz? Ele entra no sistema da Controlab, fui convidado para uma rede. Eu recebo um código por e-mail, entro no site da Controlab, lá no sistema online, MetriCare, venho aqui na parte de inserir o código e insiro o código que eu recebi por e-mail, aceitando participar, assim, daquele grupo. Mas quando você insere o código, antes de você aceitar, antes de você confirmar a sua participação, o que nós disponibilizamos? As informações sobre a rede, com nome, por quem foi enviado o convite, quem é o responsável, o tipo de identificação que essa rede está trazendo e quais são os membros que foram convidados para essa rede. Após ser feita a confirmação, é gerado, então, o BI da rede. E o que o BI da rede traz de benefício para o laboratório? Ele traz para cada rede que o seu laboratório participa, porque você pode participar de mais de uma rede, ele traz a quantidade de ensaios que os laboratórios participantes estão participando do ensaio de proficiência, desses ensaios, quantos deles já estão com certificação em aberto, isso quer dizer o quê? Que o ano ainda não fechou, mas que dessa quantidade total de ensaios, 767, sua rede já conquistou 759 ensaios com um percentual mínimo para certificado de ensaios de proficiência. Você passa a ter acesso também à quantidade de laboratórios que participam dessa rede e o desempenho médio
da sua rede, considerando toda a participação no ensaio de proficiência. Aqui embaixo nós temos o módulo ensaio, que é o quê? É a quantidade de adequados igual ou acima ao requerido, ou seja, a quantidade, 73% dos ensaios aqui, eles estão dentro do percentual adquirido, necessário, a quantidade de ensaios que estão abaixo do requerido e também aqueles que estão sendo oferecidos como educação. Ao lado, nós temos um gráfico de desempenho histórico da rede. Então, a gente vê aqui que a rede, como é que está o percentual histórico dela, e também destacamos como é que o mercado se encontra dentro da sua rede. Então, ele é bem interessante, né, porque ele traz a informação de como é que está a qualidade analítica da sua rede frente ao ensaio de proficiência da Controlab e também, ao mesmo tempo, compara o desempenho da sua rede com outros laboratórios que estão participando dos mesmos programas de ensaio de proficiência que o seu laboratório, que a sua rede. Aqui embaixo nós temos uma tabela com a lista de grupamentos e ensaios que estão sendo avaliados no programa de ensaio de proficiência e a quantidade de participantes que estão participando dentro de cada um desses exames e ensaios, módulos e ensaios, e também a quantidade, o percentual desses participantes que já poderiam receber o seu certificado. Ou seja, aqui você tem como saber se nem todos os laboratórios atingiram um percentual mínimo para receber o seu certificado de proficiência. Estou vendo o meu tempo aqui que eu falo demais. Estou indo bem. Ao lado, nós temos a lista de todos os participantes que estão fazendo parte dessa comparação entre a rede. Aqui eu gostaria de alertar para vocês que o nome do estabelecimento ele só aparece se o usuário, frente àquela regra estabelecida, ele pode ter acesso à informação do estabelecimento. Se ele não tiver acesso, poder ter acesso a essa informação, cada estabelecimento recebe um número diferente do seu cadastro, tá? Não, ou seja, as unidades não são identificadas, mas ao lado de cada estabelecimento você tem a quantidade de ensaios que eles participam no ensaio de proficiência, tá? A quantidade o percentual de certificado, de ensaios certificados que ele tem durante o ano ou do ano que já fechou, tá bom? O desempenho analítico de cada um desses ensaios desses estabelecimentos no ensaio de proficiência e o status dele, se ele está ativo ou não no programa de ensaio de proficiência. O legal disso é que quem é o gerente da rede, né, ele também pode ter acesso ao acumulado individual de cada um desses estabelecimentos. Esse daqui é um relatório que vocês já conhecem, que passou por umas melhorias no ano anterior, e hoje ele vai ficar aqui disponível dentro do BI de redes para ajudar o gerente da rede a monitorar e gerenciar o desempenho individual de cada um dos seus laboratórios da sua rede, né? Então, aqui ele passa a ter acesso ao desempenho de cada uma das rodadas, fazer todos os filtros que vocês já conhecem aqui dentro do acumulado geral, e se ele tiver permissão, ele vai identificar aqui em cima o número e nome do estabelecimento participante, tá? Então, essa é uma ferramenta de gestão muito importante, que vai trazer umas informações para o gerente da rede e muitas novidades aí de gestão e tomadas de decisões, tá bom? Bem, eu queria trazer aqui para vocês Rafa, mais um... Pode falar? Desculpa, só antes de continuar, chegou um bloco de perguntas relativo ao repórter com múltiplos sistemas. Ele levantou muitos pontos, mas eu acho que é possível só fazer uma paradinha para a gente pegar e depois a gente volta ali para a automação. Claro. Eu vou só te passar as perguntas que
A primeira que tinha chego era como o participante ativa o reporte em múltiplos sistemas, tá? Dentro da Controlab, dentro do sistema da Controlab. E conectado a isso, se o reporte para múltiplos microscopistas está disponível para todos os ensaios, por exemplo, parasitologia por imagem. E são todos conectados os pontos. Uhum. Se existe uma resposta preferencial do participante, né? Se fica valendo a resposta do administrador como resposta oficial para avaliação do controle externo. E a última que chegou é o seguinte: no caso de reporte de resultados por múltiplos microscopistas, como fica a avaliação? Então, são 4 perguntas, todas relativas ao reporte com múltiplos. Se eu esquecer de algumas, você me ajuda, que eu não anotei, Tranquilo. não trouxe o papel aqui. Mas em relação ao reporte de múltiplos equipamentos, ele é livre. Você tem lá no formulário, você adiciona os equipamentos, tá? E salvando esses equipamentos, esses resultados no formulário da Controlab, na entrada de dados, assim que você salva, você passa a ter acesso à comparação entre esses equipamentos, que é a comparação intralaboratorial. Então, você não tem que ativar nada, apenas reportar todos os equipamentos que você tem no seu processo, no ensaio de proficiência, tá? Analisando o material de controle, com o mesmo material de controle, e aí, depois que você salva, você já tem acesso à comparação interlaboratorial. Depois que a avaliação é fechada, você passa a ter acesso também à comparação interlaboratorial. Então, você não precisa ativar nada, apenas reportar com seus equipamentos lá no formulário da Controlab, tá bom? Perfeito. A outra dúvida é em relação a microscopistas, não é isso? Isso. Tá, em relação aos microscopistas, eu não tenho a lista aqui, mas a grande parte dos ensaios que são módulos que são disponibilizados com lâminas digitalizadas, eles estão disponíveis para reporte de múltiplos microscopistas, tá bom? Se tiver um módulo ou outro, ele está sendo colocado de forma gradativa, tá bom? Mas a ideia, a intenção é que ela esteja disponível para todos os módulos. O laboratório ele não determina o microscopistas, porque a gente não está fazendo uma comparação entre microscopistas. O que a gente está permitindo é que todos os microscopistas do laboratório participem do ensaio de proficiência. E aí, no momento do fechamento da rodada, esses microscopistas eles vão ser comparados com o dado aceito pelo provedor, tá? Então, a comparação entre microscopistas ela envolve muitas outras questões, né, em relação à análise estatísticas que são diferentes em cada um do tipo de comparação que está ocorrendo. Então, o que a gente está fazendo aqui não é uma comparação entre microscopistas, e sim permitindo que todos os microscopistas do laboratório participem do ensaio de proficiência e, nesse momento, eles vão ser comparados de forma individual, igual aos múltiplos equipamentos, vão ser comparados de forma individual com o mercado. Eu esqueci de mais algum? Qual é a resposta que fica valendo? Se tem uma resposta preferencial do participante? Não, o que vale é a resposta do provedor. O provedor é que vai determinar o resultado aceito e todos os microscopistas vão ser comparados com essa resposta considerada aceita pelo provedor. Tá bom? Deixa eu ver. Só chegou uma última conectada com isso, tá? Você tem um cadastro desses microscopistas? Como funciona o cadastro deles? Lá no acesso, dentro da parte de gestão de acessos que vocês têm no sistema online, eu não sei se eu tenho a tela aqui, acho que eu tenho ela aqui. Espera aí, deixa eu só para facilitar, eu vou mostrar aqui a tela, e aí fica um pouquinho mais didático, só mais um minuto. Pronto. Aqui. Ó, aqui nessa parte superior, você tem o acesso a cadastrar, você pode cadastrar
mais de um usuário no seu sistema online. Quem faz isso daqui é o administrador do site, tá bom? O administrador, ele cadastra os usuários, colocando nome, cargo, profissão, número de registro, se for médico é obrigatório esse cadastro do número de registro, tá bom? Ele diz quais acessos esse profissional ele pode ter. Então, por exemplo, aqui eu estou cadastrando a citopatologia, mas eu poderia cadastrar outros módulos que fossem por microscopia, tá? Digitalizada. E aí, cada um deles passa a ter acesso ao sistema de reporte, como eu mostrei aqui para vocês, de forma individual. Então, para que todos os seus microscopistas participem do ensaio de proficiência, basta vir aqui o administrador vir aqui na parte superior e cadastrar os microscopistas e determinar em qual áreas eles podem reportar. Perfeito. Beleza, Rafa, podemos seguir. A Jéssica destacou aqui também que no menu Ajuda tem todas as informações de como você pode fazer, você deve fazer o cadastro. Muito obrigado, Jéssica. Voltando, tudo certo? Tudo certo. Vou continuar aqui. A outra novidade que a gente trouxe é o ensaio de uma automação completa do ensaio de proficiência. Esse é um projeto que estamos realizando, tá? E a gente levou um caso de sucesso para o congresso da SBPC. O objetivo da automação completa do ensaio de proficiência é eliminar os erros manuais, tudo aquilo que eu estava falando lá no início da nossa apresentação, né? Reduzir o tempo de processamento com as amostras de controle, trazer rastreabilidade e conformidade reforçadas, melhorias contínuas da qualidade, monitorando de forma automatizada todo o processo e otimização de custos e recursos, né? Então, tudo isso de forma integrada. A automação, ela não é só uma integração do sistema do laboratório com o da Controlab, mas o que nós estamos trazendo nessa automação completa é melhorias na parte pré-analítica, analítica e pós-analítica dos materiais de controle, tá bom? Bem, e como é que ela funciona? Antes disso, eu queria deixar aqui de forma bem clara, né, que a colaboração entre empresa de software, laboratório e provedor, ela é muito importante. Hoje nós sabemos que o laboratório ele tem um vínculo muito forte com a empresa de software, que traz os benefícios tecnológicos para a automação da sua rotina, e o laboratório ele também tem um vínculo com o provedor do controle da qualidade, buscando monitorar e obter os indicadores da sua qualidade analítica. E essa junção, essa conversa entre todas essas entidades, ela traz uma visão de futuro e estratégica dos nossos processos, trazendo um monitoramento contínuo e inteligente, ações preventivas mais rápidas e impacto direto na segurança do paciente. E nós levamos para o congresso da SBPC o primeiro caso de sucesso no mundo com uma automação completa do ensaio de proficiência. E como é que ela funciona? Essa parceria ela foi feita com a Data Innovation e o Albert Einstein. O Albert Einstein ele utiliza o sistema da Data Innovation e o que nós fizemos foi fazer uma integração entre o sistema da Data Innovation e o da Controlab, fazendo as solicitações e o recebimento dos exames, né? Mas mais do que isso, como é que esse processo funciona? A Controlab, ela envia o material de controle para o laboratório. O laboratório, ele tem acesso a um QR Code dos materiais de controle da Controlab. E, através desse QR Code, ele identifica qual é o material de controle,
quais são os exames que estão atrelados a esse material de controle, em quais equipamentos eu devo passar esse material de controle, né? Então, é possível gerar etiquetas específicas dentro do sistema da Data Innovation e ler diretamente no equipamento. Assim que esse equipamento ele ler o QR Code, ele já sabe quais são os exames que ele deve realizar para esse material de controle, vai fazer a análise, e essas análises vão ser direcionadas diretamente para a Controlab, aonde nós vamos gerar todos aqueles relatórios de gestão que nós já apresentamos para você. Então, essa é uma iniciativa que traz para o laboratório uma gestão completa para que grande parte do seu processo não seja mais feita de forma manual e ganhe, assim, mais tempo para analisar o desempenho analítico de todos aqueles equipamentos que tem no seu processo. E aí, sim, um ensaio de proficiência está trazendo aquele benefício que ele tem que trazer, que é informações para tomada de decisões e melhoria contínuas no seu processo. Afinal, o ensaio de proficiência, o objetivo dele é monitorar o desempenho analítico do processo laboratorial. Agora eu vou dar um tempinho aqui, vou parar de compartilhar e vou passar a palavra para a Jéssica, só um minutinho. Boa tarde, vocês conseguem visualizar meu slide? Consegue, Rafa? Obrigada. Dando continuidade, então, às ferramentas de otimização de processo, vamos conversar um pouco sobre a certificação Lote a Lote, que é um ponto abordado na RDC 978, que visa trazer confiabilidade e otimização de recursos, de tempo, de pessoas, da rotina de verificação dos dispositivos de Point of Care. Então, a certificação Lote a Lote, ela traz para o estabelecimento qualidade e confiabilidade dos resultados que estão sendo liberados, pois o programa de certificação Lote a Lote visa evidenciar que há uma consistência, verificar a consistência do novo lote em uso em relação ao anterior. E isso simplifica a rotina de trabalho do estabelecimento, pois no momento em que ele recebe esse lote, ele não tem que conduzir essas verificações, pois uma vez que o lote certificado, ele já passou por essas etapas de verificação por um provedor, por uma avaliação imparcial, e traz economia de testes na rotina, de tempos, de esforços da equipe, trazendo segurança para o processo. E por que isso é importante? Por que temos que discutir sobre isso? Porque apesar dos fabricantes utilizarem processos que garantam ali a sua produção, erros podem acontecer, associados a falhas no processamento, falta de padronização dos padrões e calibradores, principalmente a pouca disponibilidade de materiais de referência certificados para a área biológica, problemas logísticos, problemas de armazenagem. Então, é uma série de fatores que pode impactar aquela fabricação e aqueles lotes podem apresentar diferenças significativas em relação aos anteriores. Então, a verificação a cada recebimento de um novo lote é muito importante na rotina. Esse é um dado para evidenciar, reforçar essas diferenças e a importância do monitoramento na rotina e da verificação. Esses são dados de Dímero D, que foram compilados no intervalo de outubro de 2021 a julho de 2025, de 732 participantes que reportaram no ensaio de proficiência, no controle externo da qualidade e seus resultados, tanto com sistemas de automação, quanto com dispositivos Pocket, o Point of Care, o teste rápido, totalizando mais de 21 mil dados. E vocês podem observar no gráfico que os dispositivos de Pocket, eles possuem uma dispersão
talvez o dobro, né? O dobro do que é observado aqui na automação. Enquanto os dados de automação, você tem ali uma mediana, uma variação média de 15%, no Pocket você vai ter uma variação de 25%, chegando até no eixo máximo, que eu vou apontar aqui com o meu mouse, esse aqui é o limite superior, de até 60% de variação. Então, os dispositivos Pocket, eles apresentam uma variação acentuada quando comparado com os dispositivos de automação, com os equipamentos de automação. Esse é um outro dado considerando o controle interno. São 2 níveis de controle interno da qualidade, onde nesse nível DDI 139, a gente tem em cada bolinha preta dessa, é uma média. Então, eu tenho para cada bolinha dessa, uma média obtida de um lote diferente do mesmo fornecedor. Então, o material de controle, ele foi analisado em diferentes lotes do fornecedor e foram plotados nesse gráfico. Observem que há uma variação significativa entre as médias, há uma diferença significativa entre os lotes. E quando a gente traz isso para a aplicação clínica, qual é o impacto disso na rotina? Para dímero D, por exemplo, o valor de referência é em torno de 600 nanogramas por mililitro. Observem que, dependendo do lote, eu tenho uma condição clínica abaixo do valor de referência, mas se eu estiver utilizando esses outros 2 lotes na rotina, a conduta clínica será diferente, pois está acima do valor de referência. Então, a diferença entre os lotes, ela precisa ser conhecida no estabelecimento para a tomada de decisão, para treinamento das equipes, para monitoramento frequente desse dispositivo, desse sistema analítico. E isso acontece também em outros analitos. Anteriormente eu mostrei dímero D, nesse slide a gente traz os dados de glicose. Esse é o mesmo gráfico Bloxplot mostrado anteriormente, onde é possível comparar e observar as diferenças entre os dispositivos Pockets e os dispositivos de automação, os equipamentos de automação. Então, eu tenho o limite inferior e o limite superior, que eu estou sinalizando para vocês, e entre o limite inferior e superior, eu tenho 100% dos dados. Esses resultados aqui acima, essas bolinhas, são dados outliers, aberrantes, muito fora do esperado. Mas observem que para a automação, eu tenho uma variação total de até 5%, enquanto o Pocket chega até 15%. Apesar, aí eu abro aqui um parêntese, apesar dos resultados Pocket apresentar uma dispersão superior, especificamente nesse dado aqui para a glicose, essa variação está dentro do esperado, conforme normas, para esse marcador, de até 15%. Então, o objetivo, quando a gente traz todas essas ferramentas, é de munir o serviço de saúde de informação. É necessário ter os dados para tomada de decisão. Essa variação, apesar de superior, está dentro do esperado, está fora do esperado, é necessário conhecer o sistema analítico. E essa mesma dispersão observada é vista também divulgada em outros provedores, nos Estados Unidos, como o CAP, onde ele mostra também que o Pocket apresenta uma dispersão superior aos sistemas de automação, e também isso foi compartilhado nos dados do Programa de Controle de Qualidade do provedor RFB, apresentados no evento eCalm. RFB, ele fica na Austrália, e esse evento ocorreu em 2024. E observa-se também o mesmo comportamento, onde os dados de Point of Care têm uma dispersão superior, o dobro, quando comparado com os dados de sistemas de automação, evidenciando a importância de monitorar, principalmente entre os lotes, a consistência dos dados para garantir a rastreabilidade e que os dados que estão sendo liberados são confiáveis. E aí, nesse cenário, a RDC traz a flexibilidade da certificação lote a lote
para a redução do uso do controle interno nesta etapa, nesse momento. Então, a norma diz que a frequência de realização do SIC a cada troca de lote poderá ser reduzida desde que estejam disponíveis certificados aprovados pelo programa de certificação, conduzidos por laboratórios acreditados, contratados pelos detentores do registro. E o que seria a certificação lote a lote, de forma resumida? Não é uma verificação nova, laboratórios, né, que têm uma cultura de qualidade de anos, adotam essa prática na sua rotina, inclusive o CLSI, em 2013, publicou um documento orientativo de como conduzir essas certificações, essas verificações, e consiste na identificação, preparo e armazenamento adequado das amostras, ou seja, quais amostras são clinicamente relevantes para o estudo, qual é a quantidade de amostras que são consistentes para obtenção de dados estatísticos serão utilizadas, quantas replicatas serão feitas de cada uma dessas amostras e quais critérios e análises estatísticas deverão ser conduzidos. E quando a gente traz isso para o universo do point of care, é algo que requer recursos, principalmente de amostras. Nem sempre o estabelecimento vai ter disponíveis todas essas amostras para realizar essas análises de forma que traga dados estatísticos consistentes. Então, a Controlab, em parceria com a SBPC e com a CBDL, desenvolveu um protocolo técnico para o detentor do registro. Então, é voluntário, de responsabilidade do detentor do registro, submeter os seus produtos neste programa. Então, ao submeter o seu lote para certificação lote a lote, a Controlab fica responsável por conduzir o programa, selecionando as amostras que são clinicamente relevantes, seja qualitativa ou quantitativa. Sendo qualitativa, tem que ser amostras positivas e negativas, e também amostras para avaliar até interferência cruzada. Sendo quantitativos, são grupos de amostras com 3 concentrações diferentes, de modo a contemplar a maior faixa possível de medição dos sistemas. Caracterizar essas amostras num sistema hierarquicamente superior. Então, se eu estou fazendo a certificação de um lote, que é uma pesquisa de antígeno, essas amostras que foram selecionadas serão submetidas a uma metodologia superior de automação, de biologia molecular, para atribuir o valor verdadeiro, o resultado verdadeiro daquela amostra. Depois, essa mesma amostra é analisada no lote do detentor que foi submetido para certificação. São conduzidos testes estatísticos com os dados que foram obtidos, e esses dados são avaliados frente aos critérios de aprovação. Eu compartilho aqui com vocês alguns desses critérios, alguns desses estudos que são submetidos de forma a garantir que o resultado liberado atenda a metodologia POCKET e traga, de fato, confiança e rastreabilidade para a rotina do estabelecimento de saúde. Então, para os dispositivos quantitativos, são realizadas 4 análises de exatidão: limite de rejeição, erro relativo, análise de correlação e teste T-pareado. E ainda é realizada uma análise de repetibilidade, que é o coeficiente de variação. Para os dados qualitativos, o dispositivo do detentor, ele é submetido às análises de sensibilidade, especificidade, valor preditivo e acurácia. Valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Todos esses estudos, todos esses testes que foram incorporados ao protocolo, eles foram baseados em referências nacionais e internacionais que tratam da avaliação de exatidão, da variação analítica, que falam sobre diferenças entre lotes. Então, foi retirado, né, dados do CLSI, do IUPAC, da Federação Europeia de Química Clínica, artigos de correlação, documentos da Anvisa. Então,
foi feito um apanhado de estudos estatísticos que verificam esses parâmetros de modo a atender a metodologia POCT, trazendo essa confiança, essa confiabilidade para a rotina. Para o detentor do registro, é emitido um relatório descritivo e detalhado, com todas as etapas desses processos, desde a seleção e caracterização das amostras, até os resultados de cada um dos testes que foram realizados, com a conclusão se aquele lote ele foi aprovado frente a esse critério ou não. E sendo aprovado, sendo satisfatório, é disponibilizado um certificado que fica público no site da Controlab. Então, o relatório, ele é do detentor do registro, ele é individual do detentor, enquanto o certificado é um documento público para consulta do estabelecimento de saúde, do detentor, para a sua rotina. Aqui consta a lista dos participantes que até o momento submeteram os seus produtos e seus lotes no programa de certificação lote a lote, e essa lista também, todos os certificados podem ser consultados no site da Controlab. Lá são mantidos todos os lotes atualizados, ou seja, lotes que estão dentro da sua vigência, aqueles produtos e lotes que já chegaram ao vencimento, eles são retirados da lista para ser mantidos ali sempre informações atualizadas daquilo que está certificado no momento e aplicando, concluindo como a certificação lote a lote pode ser inserida na rotina e como pode contribuir. Então, a gente pode considerar a certificação do lote como um critério para a seleção dos dispositivos. Além do critério mínimo, de ter registro na Anvisa e todos os requisitos técnicos que são definidos pelo estabelecimento de saúde para adquirir um lote, ter um certificado pode ser um critério adicional para contribuir nessa seleção e critério de escolha, do dispositivo que vai ser inserido na rotina. O lote a lote, ter o certificado, ele vai auxiliar o estabelecimento na verificação. Então, quando ele recebe um novo lote, ele não precisa mais conduzir esse protocolo de análise, uso do controle interno para verificar aquele novo lote, porque se ele tem um certificado, essa verificação foi feita pelo provedor, de forma imparcial, garantindo a confiabilidade e rastreabilidade dos dados, e ele também, no monitoramento, como a norma diz que o uso do controle interno poderá ser reduzido, você não utiliza o controle interno nesse momento da troca do lote. Ele vai ser utilizado em situações inesperadas, um resultado duvidoso, conforme a instrução do fabricante em relação à manutenção, num resultado duvidoso, que não está condizente, talvez, com a clínica. Então, o controle interno ele vai ser utilizado para esses casos, gerando a confiabilidade dos resultados. E concluindo a nossa conversa, a tecnologia é mais do que uma ferramenta, ela é uma parceira na jornada de evolução, ela permite transformar execuções em análises, dados em conhecimento e conhecimento em decisões que vão impulsionar o progresso. Ao utilizarmos tabelas e gráficos de forma inteligente, com critérios bem definidos, ampliamos nossa capacidade de enxergar além dos números e agir com precisão, confiança e propósito. A verificação do lote, ela é crucial para manter a precisão e a confiabilidade dos exames ao longo do tempo, reduzindo variações que possam afetar diagnósticos e tratamentos. E a colaboração entre órgãos reguladores, fabricantes, serviços de saúde e provedores é fundamental para garantir a segurança do paciente, atendendo os requisitos regulatórios de fabricação e clínicos. Muito obrigada. Vou interromper o compartilhamento. Obrigado, Jéssica. Excelente. Vamos, antes de irmos para perguntas, que temos mais perguntas, já adianto que os microscopistas foi um dos pontos que apareceu mais aí.
Nós temos o link para pesquisa de satisfação fixado no chat. Por favor, eu solicito que vocês acessem ele e preencham a pesquisa de satisfação, porque é muito importante para nós, tá? Eu vou voltar ali na questão dos microscopistas, porque o pessoal continuou com dúvida. Então, nós temos as seguintes perguntas ainda que não tinham aparecido ou que ficaram ainda como com dúvida. A Celisa está perguntando, como administradora, se ela consegue visualizar as respostas de todos os microscopistas. Ela consegue visualizar, desde que ela não esteja naquele programa como um microscopista participante. Então, por exemplo, se ela é administradora e participa daquele módulo, ela não vai ver a resposta dos demais colegas. Ela vai ver apenas o resultado dela. Mas se ela é uma administradora e não tem acesso ao reporte como profissional para esse módulo, ela tem uma gestão para saber se todos os microscopistas já responderam e tudo mais, tá bom? E o que cada um respondeu. Ok. Tem uma outra ainda sobre os microscopistas, que é o seguinte: para o caso em que um microscopista fica adequado e o outro, por exemplo, fica inadequado, qual é o resultado final do laboratório? 50%. Porque a gente considera todos os dados reportados pelo laboratório. São os laudos que estão sendo liberados por cada um deles e a gente considera que essa comparação ela está fazendo parte também do seu processo, né, esse tipo de resposta. Então, a gente faz a comparação considerando todos os resultados igual os múltiplos equipamentos. Lá dentro do acumulado, a gente vai mostrando a quantidade de adequados e inadequados obtidos em cada uma das rodadas. Então, eles fazem parte, sim, do cálculo do percentual de adequação. Perfeito. Tem uma pergunta da doutora Simone. Eu acho que ela, doutora Simone, foi respondida nesse momento, né? Eu estava lendo aqui. Beleza. Tinha uma outra pergunta antes da doutora Simone, que é a seguinte. No caso de resultados que atualmente necessitamos realizar conversão de unidade de medida utilizada pelo laboratório para a unidade de medida solicitada pelo provedor, como será feita essa conversão? Muito boa a pergunta. Quando ela vem pelo sistema de integração, a gente recebe na unidade que o laboratório utiliza e nós fazemos a conversão direta para o nosso formulário. Nós estamos trabalhando aí para um novo formulário do Insight Proficiência, essa é a novidade que a gente quer trazer aí para 2026, em que o laboratório vai poder determinar a sua unidade de reporte e o provedor vai determinar a unidade de comparação, fazendo a conversão direta, tá bom? Então, hoje, com esses dados que a gente está recebendo por integração, esses dados já estão sendo convertidos de forma automática pelo sistema. Perfeito. Antes de ir para próximas perguntas, a Débora colocou que não está conseguindo abrir o link da pesquisa de satisfação. Eu testei nesse momento, funcionou. Então, talvez seja alguma coisa no computador. Pode, quem sabe, sair e entrar de novo no nosso link, que acredito que vai funcionar. Vamos ver aqui mais uma aqui, Rafa. Ou então com outro navegador, que talvez o aplicativo aí que esteja sendo utilizado. Perfeito. A doutora Simone mandou mais uma aqui. No caso de múltiplos equipamentos, se o laboratório, numa rodada, reporta 3 equipamentos e na outra somente 2, corre o risco de ficar com não respondido e atrapalhar o percentual dele? Perfeita a sua pergunta. A gente considera apenas não respondido se todos os equipamentos não forem respondidos. Então, por exemplo, são 3 itens. Todos os equipamentos não foram respondidos, você recebe 3 NR, não respondidos. Mas se um dos equipamentos deixar de ser respondido entre as rodadas, ele não vai contar de forma negativa para a sua participação no ensaio de proficiência. Então, não tem problema se algum equipamento estiver em manutenção, lá dentro do sistema mesmo, você pode dizer que aquele sistema analítico está em manutenção, está com falta de reativo, qualquer coisa, mas ele não vai ser contabilizado ali, apenas se você não responder com nenhum sistema. O mesmo ocorre para os microscopistas. Perfeito. Rafa, só para eu fugir um pouco dos microscopistas, para abrir para outras coisas, né?
sobre a automação no insight de proficiência. Como é que eu posso obter essa automação na minha rotina? A gente levou um caso de sucesso. Esse daí, como eu falei para vocês, é inédito, tá? Ele ainda não está concluído, ele está sendo feito junto com a Data Innovation Albert Einstein, então a gente ainda não está disponibilizando para todos os laboratórios. Mas a gente, nesse link aí, a gente está anotando todos os laboratórios que têm interesse, porque assim que a gente deixar a automação aí disponibilizada, a gente vai contactar todos os laboratórios, um a um, para falar sobre a integração. Então, é um caso que, de sucesso, ainda não é uma divulgação em si do serviço, mas estamos trabalhando aí para, o quanto antes, já disponibilizar para vocês, que a gente sabe o quanto é importante essa automação do processo de ensaio de proficiência, porque a gente não quer que o material de controle seja um problema no processo, seja, sim, uma solução para trazer as informações necessárias para a tomada de decisão. Perfeito. Eu compartilhei o link ali no chat. Então, quem tiver interesse pode acessar o link e verificar as informações que estão presentes aí. Agora vamos para a Jéssica, Rafa. Senão é só o Rafa que responde. Pode deixar. A gente tem que ir conforme a demanda. Jéssica, sobre o lote a lote, o certificado lote a lote, substitui o controle de qualidade? Não substitui. E aquele esqueminha do slide foi uma tentativa de mostrar como ele complementa, como as ferramentas se complementam na rotina. Então, o controle interno e o controle externo, que é o ensaio de proficiência, são ferramentas que vão trazer ali informações e dados de monitoramento. O lote a lote, o certificado, né, do lote a lote, ele vai contribuir no momento da verificação na troca de lote. Então, ele contribui com o controle interno indiretamente, porque ele vai reduzir o uso do controle interno nesta etapa. Mas ele não substitui o uso do controle interno nos outros momentos onde, por exemplo, houve uma queda de luz e você utiliza um leitor. Como você vai verificar que, de fato, o equipamento, após o retorno da luz, está apresentando bom desempenho? Ou, se não, foi feita uma manutenção, foi feita uma limpeza do leitor, o fabricante conduziu conforme as instruções dele. Como você vai garantir que, após aquela manutenção, os resultados estão condizentes? O uso do controle interno, neste momento, ele vai ser mantido, não substitui. Perfeito. E onde é que eu obtenho o certificado do lote? Os lotes, os produtos e os lotes que foram submetidos à certificação, eles ficam disponíveis no site da Controlab. Então, na Controlab tem uma área endereçada aos serviços, né, associados aos fornecedores, e lá consta todos os participantes do programa, todos os detentores, com os produtos que cada um deles submeteram e os certificados. Okay. Podem ser consultados lá. Tá. E no caso do meu Pocket não estar listado no site, o que eu faço? A gente pode trabalhar em conjunto. O estabelecimento de saúde pode entrar em contato com o detentor do registro, solicitando que seja feita, né, essa submissão, e pode também compartilhar com a Controlab o interesse, e a gente, com esse contato com o fornecedor, também informar: olha, recebemos uma demanda, você tem interesse em enviar os seus produtos para essa certificação, para a submissão desse protocolo? Então, pode ser uma solicitação em conjunto. Perfeito. Pessoal, essas perguntas que eu estou fazendo, elas já chegaram para a gente antes, lá no Congresso, por exemplo. Estou aproveitando alguns pontos, algumas perguntas que a gente tinha ainda para responder. Eu peço, por favor, eu estou fazendo enquanto não chega aqui. Fiquem à vontade para levantar a mãozinha. Se quiserem abrir o microfone e falar, só levantar a mãozinha que a gente disponibiliza um momento. Ou, se não, pode enviar no chat ou no menu perguntas e respostas, tá? Fiquem à vontade, a ideia do fórum é conversar, ok? Tinha mais uma aqui, Rafa, eu queria voltar lá, não vou para os microscópios nesse momento, tá? Mas é sobre a questão da comparação intralaboratorial em tempo real
como é que ela pode contribuir para decisões mais rápidas na rotina de controle de qualidade, sobre ali a automação do ensaio de proficiência. Perfeito. A comparação intralaboratorial, como eu falei para vocês, ela está fazendo apenas a comparação entre os equipamentos do laboratório. A gente não está fazendo em nenhum momento a comparação com o mercado. Mas se em algum momento ele identificar o usuário, né, identificar algum dos equipamentos divergentes dos demais, ele pode verificar o controle de qualidade interno, verificar as manutenções daquele equipamento, ver entender por que ele está reportando resultado diferente dos demais, ou seja, é uma oportunidade de ele tomar uma ação imediata, já que ele está passando amostras de paciente no seu processo. Então, a partir desse momento, ele já está, o ensaio de proficiência já está fazendo um dos seus papéis, que é ajudar o laboratório a identificar algo divergente no seu processo. É claro que, dependendo do tipo de comportamento, seja necessário ele esperar a comparação interlaboratorial para a tomada de decisão, mas se for algo muito gritante e que ele identifique um problema, ele já pode tomar as ações imediatas. E isso é muito bom para as rotinas do laboratório. Então, um dos grandes benefícios é ele já, antes mesmo de esperar a comparação interlaboratorial, ele já tomar ações frente aos resultados que ele obteve dentre os seus equipamentos. E isso é muito legal, porque esse tipo de comparação, ele veio de um próprio laboratório participante, em que foi uma das solicitações quando a gente estava falando de múltiplos equipamentos. Então, a gente está oferecendo aí ferramentas que o mercado vem solicitando, né? O mercado vem solicitando múltiplos equipamentos, a comparação entre microscopistas e tudo mais. A gente está trabalhando a comparação entre a rede, né? Um controle de qualidade do lote. Então, são ferramentas que vão adicionar aí no processo laboratorial para a qualidade analítica. Perfeito. Rafa, chegou mais uma pergunta aqui, que eu acho que é relativa a esse tema. Referente à automação do EP. Como proceder caso eu queira reprocessar uma amostra antes da data final para o repórter de resultado? Sem problema. Enquanto o formulário está aberto, você pode ir lá, fazer uma nova análise e reportar esse novo resultado. Tudo isso vai estar no histórico do formulário do ensaio de proficiência. Então, você não perde o seu histórico, é tudo registrado no sistema da Controlab, dos resultados que foram reportados antes e dos resultados que foram reportados depois. Então, enquanto a comparação interlaboratorial não foi fechada, né, os relatórios de avaliação liberados, é possível, sim, enquanto a entrada de dados está aí aberta, você fazer uma nova análise. Perfeito. Jéssica, chegou uma que é sobre qual é o contato nosso, contato da Controlab, o e-mail, para verificar o lote que não está disponível. Acho que no programa lote a lote aqui, né? Eu creio que seja relativo a isso. Deixa eu ver só uma coisinha. A Vanessa, pode... Se eu não expressei direito a frase, por favor, pode abrir o microfone também para deixar mais claro. Ó. Em qual contato entrar? Em contato? Isso, eu gostaria de saber o contato de vocês, para a gente comunicar que o nosso certificado lote a lote não está disponível, e aí fazer essa interface entre fornecedor e Controlab. Isso pode ser feito contato@controlab ou atendimento@controlab mesmo, e também fazer esse contato com o fornecedor demonstrando interesse, porque a gente entende que não ter que conduzir essas análises no momento que recebe um novo lote é otimização, né, de tempo, de custo, ter um certificado ali de que aquele lote mantém os resultados consistentes em relação ao lote anterior, vai trazer essa confiança, rastreabilidade e segurança para a rotina. Então, pode entrar em contato com a Controlab, atendimento ou contato, @controlab, e também reforçar com o fornecedor interesse, e a gente agenda com eles, esclarece o protocolo, discute junto com os fornecedores os resultados que não são condizentes. É uma oportunidade de melhoria que a gente tem essas discussões com fornecedores para apresentar os dados e eles avaliarem o processo. Então, é um serviço que traz ganho e credibilidade para toda a cadeia, né? Perfeito, obrigada. Obrigada, Vanessa. Chegou mais uma que volta lá para o Rafa.
era a que a Cristiane tinha feito aquela pergunta sobre a automação do EP, né? Se dava para reprocessar a amostra antes da data final. E aí ela mandou depois, enquanto tinha explicado, a Jéssica estava explicando, ela mandou outra. Será possível escolher qual delas eu vou reportar, a nova ou a anterior? O resultado, no caso? Enquanto o formulário está aberto, você pode retornar com os resultados anteriores, escolher a qual resultado você quer, tem maior segurança de estar reportando, né? Lembrando que o resultado ele foi obtido pelo equipamento. Nesse momento, o que você está fazendo é uma verificação de resultados variados, né? Então, se você está na dúvida do resultado que está reportando, é bom verificar como é que está todo o seu processo para você ter uma maior segurança em relação àquele resultado, né? Como eu falei para vocês, a comparação intralaboratorial, o objetivo dela é que você tenha a possibilidade de ver como os seus equipamentos estão se comportando, porque as amostras de ensaio de proficiência, ela tem concentrações variadas, e isso pode trazer benefícios para o seu processo, tá? Mas também pode te trazer dúvidas, né? Então, é importante, nesse momento, você verificar as condições dos seus equipamentos, entender por que ele está reportando mais de um resultado diferente, e esse é o objetivo do intralaboratorial, é que você tome uma decisão ali naquele momento, já que amostras de pacientes estão sendo passadas também por aquele equipamento. Então, analisar o controle de qualidade interno, fazer outras análises de verificação no seu processo, tomar as decisões nesse momento pode ser a melhor tomada de decisão. Mas, em alguns casos, é claro que a comparação interlaboratorial vai te trazer mais informações também em relação a esse resultado, tá bom? Então, fica a questão do laboratório definir qual resultado que ele quer mandar para a comparação interlaboratorial, tá? Mas, eu repito que todos esses dados ficam no histórico do formulário. Obrigado. E, Jéssica, voltou uma outra pergunta sobre o certificado. O Rafael está perguntando se o certificado, se para ter acesso a ele, é pago. Não, não. O estabelecimento de saúde, ele não tem custos adicionais com o uso de produtos que possuem certificação. Então, é critério, né, do estabelecimento utilizar lotes que apresentem certificados para otimizar o seu processo, assim como o fornecedor é voluntário para submeter, mas os custos estão relacionados ao detentor. Ele é o responsável por submeter os lotes à certificação. Os estabelecimentos de saúde têm acesso ao certificado sem custo, estão disponíveis já no site da Controlab. Perfeito. Bom, pessoal, alguém mais quer enviar alguma pergunta? Nós estamos já no nosso limite de horário, então se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, comentário, elogio, vieram muitas palminhas, coraçãozinho, sinal que o pessoal gostou da atividade. Tenho certeza que foi bastante produtivo, é sempre legal assistir o Rafa, a Jéssica apresentando, pessoal que está no dia a dia lidando com os temas e conhece profundamente eles e tem uma forma de falar que a gente consegue captar a mensagem bem legal. Então, pessoal, tá muitas palminhas agora, o pessoal já está satisfeito pelo jeito. Então, eu quero primeiramente agradecer ao Rafael e a Jéssica pela excelente aula, né, por todo o conteúdo que foi apresentado, agradecer a participação da nossa audiência, que enviou perguntas extremamente interessantes, relevantes, para a gente poder explorar os assuntos da melhor forma possível, e dizer que a gente está sempre organizando novas atividades, iniciativas como essa, buscando difundir, né, propagar o que a gente tem de informação que pode ajudar todos os laboratórios, todos os estabelecimentos de saúde a melhorar a qualidade dos serviços que oferecem, dos resultados dos exames que são realizados. Então, muito obrigado, pessoal. Para quem não respondeu a nossa pesquisa de satisfação, está fixado ali no chat, é só entrar no link e preencher, é importante para nós. Eu agradeço a todos por mais essa oportunidade de estar em contato com vocês, e fiquem atentos para as nossas iniciativas educacionais, a gente sempre apresenta alguma coisa nova para vocês, tá bom?
Aguardo Obrigada vocês a na nossa todos. próxima. Muito obrigado. Foi um Tchau, prazer. tchau. Até a próxima.